A paz do Senhor. Estou muito feliz que começamos o ano de 2021. Estamos no dia 2 de janeiro hoje. E para começar bem o ano, eu estava lendo, meditando na palavra do Senhor e fui logo tocada, por algumas orientações que Jesus nos deixa aqui no livro de Mateus. E eu vou ler para vocês agora Mateus 7, dos versículos 24 a 27, que fala sobre os dois fundamentos. E ele fala assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu estava pesquisando algumas coisas aqui e vi que a Palestina era formada, em sua grande parte, por colinas e montanhas, E ela estava sujeita, como outro lugar qualquer, a chuvas repentinas e violentas, Na verdade, os riachos que corriam entre as colinas ficavam inchados pela chuva. E aí destruía tudo que estava no caminho, principalmente as casas, que não estavam fundadas com uma base sólida. Então, assim, da mesma forma, quando Jesus ele nos ensina aqui sobre esses fundamentos, que ele dá o exemplo da casa, e a gente percebe que em alguns lugares, quando isso acontece, quando vem chuva, quando vem uma tempestade muito grande, a casa que não está firme mesmo, que ela não está fundamentada numa rocha, um lugar sólido e seguro, ela é arrancada com toda a força e levada pela correnteza, Então, da mesma forma que as tempestades chegam no natural, no nosso mundo, dessa mesma forma, algumas tempestades de aflições e perseguições chegam também na nossa vida, E aí, tem momentos que quando a gente pensa que tá tudo certo, tudo seguro e tal, o céu pode ficar como nublado e a calamidade pode nos atingir de uma hora para outra, Em apenas um momento, uma questão de tempo, em questão de segundos, a saúde, os amigos, o conforto, as coisas, tudo pode desaparecer, Então, é importante nessa hora, na hora que as coisas mudam, na hora que o cenário muda na nossa vida, é muito importante a gente possuir algo que a tempestade não leve, Sabe quando você está vendo uma situação dessa de um lugar de cima, de um lugar diferente, de um lugar seguro? Por exemplo, você está vendo tudo levando, a correnteza levando tudo lá embaixo e você está como se fosse assim no segundo andar ou no primeiro andar de um prédio. E você assiste as coisas lá de cima, tudo indo embora lá embaixo. Então, é importante a gente ter um lugar desse, um lugar que a gente possa estar firme e seguro. E esse lugar, a Bíblia nos fala, é em Cristo. É em Cristo, Ele fala aqui que a gente precisa edificar a nossa casa sobre a rocha. E nós sabemos que a rocha é Cristo, Como é bom a gente ter um lugar seguro para resguardar as nossas emoções, um lugar para nos livrar dos medos, um lugar seguro para estar, uma rocha firme mesmo, um lugar seguro. Então, Jesus já deixa essas orientações bem aqui pra gente, Então, aqui, edificar a casa, edificar a nossa vida, as nossas atividades, tudo que a gente faz precisa estar edificado, precisa ser edificado na rocha que é Cristo. Tudo que a gente for fazer precisa estar pautado no Senhor. A nossa segurança precisa ser Ele. Só assim a gente vai poder resistir à ação devastadora que o tempo traz. As provações, as tentações, tudo, Então, a melhor maneira da gente estar em segurança, o melhor lugar para a gente estar é ao lado de Cristo. É colocando tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente diante da rocha que é Ele. Construir as nossas coisas aos pés do Senhor, E só assim a gente vai
ter um lugar seguro para estar quando esse tipo de coisa acontecer na nossa vida. A Bíblia também fala sobre um homem insensato, né? Aqui no versículo 26, ele compara essa casa firmada na areia, construída, né, na areia, que ela não está nem firmada, essa casa construída na areia como um homem insensato. Né? Um homem insensato, ele constrói as suas coisas, ele constrói a sua vida, ele constrói tudo que ele tem, tudo que ele, né? Ele constrói isso no alicerce humano. Às vezes o alicerce, de repente, do dinheiro, da fama, da popularidade. Quantas pessoas, né, têm aquilo ali como base da sua vida? Só que isso tudo se acaba, né? E aí, quando chega as tribulações, quando chega as perseguições, as lutas, a pessoa fica perdida. Por quê? Não está firmada em algo que pode dar segurança. Está firmada em coisas vãs e passageiras que o mundo nos traz, né? E aí, eu te pergunto, o versículo fala: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Que palavras são essas? O que Jesus nos ensina e manda a gente praticar? E aí eu tava, né, meditando nessas coisas e vi que Jesus, ele nos ensina a orar. Ele nos ensina a ler a palavra. Ele nos ensina a perdoar, a congregar, a crer e a ter fé. Onde a gente pode ver isso? Lá em Efésios 6,18 fala o quê? Orem no Espírito em todas as ocasiões. Jesus está nos ensinando a orar. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Mais uma vez ele fala, perseverem na oração por todos os santos. Então Jesus nos ensina a orar. Então se a gente lê, se a gente ouve isso e não pratica a oração, nós somos comparados a um homem insensato. Jesus fala de ler a palavra. Lá em Oséias 6,3 ele fala: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer o Senhor através da leitura da palavra. Ele nos ensina a perdoar. E quando estiverem orando, lá em Mateus, aqui ainda em Mateus no capítulo 11, no versículo 25, ele fala: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Então, é algo que a Bíblia nos ensina. É algo que ele já vem falando pra gente, né? E a gente ouve essas palavras e a gente tem praticado o perdão? Você tem praticado o perdão? Jesus nos ensinou também a congregar. Lá em Hebreus 10:25, a palavra fala: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Queridos, ele nos ensina a congregar. Várias pessoas, é claro que a gente sabe, tá? Não vou entrar nesse mérito agora, que a nossa comunhão, ela está dentro do nosso quarto, no nosso interior, no nosso pensamento, no nosso coração. Mas é bíblico a gente congregar, a gente pertencer a uma igreja, a gente está ali se alimentando, ajudando, vivendo em comunhão. Não vou entrar nesse mérito, mas é uma orientação que Jesus já nos deixou, né? De se reunir como igreja. Hoje nós estamos num momento de pandemia, ok, mas quando não tinha, as pessoas, sabe, não ouve o que Jesus nos ensina, ouve a palavra e não pratica. Ainda assim não querem, não vão à igreja, não querem ir à igreja. Não estou falando de religiosidade, tá? Estou falando de uma ordenança que é congregar, que é estar em comunhão, que é estar ali congregando conforme a palavra nos ensina. E a palavra também nos fala de crer e ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Então Jesus nos ensina. Nós temos ouvido isso, que nós precisamos ter fé, que nós precisamos crer no Senhor. Temos praticado? Então, é essa reflexão que eu quero trazer para você no dia de hoje, para que você possa iniciar o seu ano construindo os seus projetos, construindo a sua vida, construindo a sua família, construindo a vida dos seus filhos na base que é Cristo, na rocha que é Cristo.
nós precisamos nos firmar em Cristo. Precisamos construir a nossa vida em Deus. Nós precisamos consagrar a Ele tudo que a gente faz. Precisamos ter Cristo como centro, a base da nossa vida. Que Ele seja o centro da nossa casa, que Deus seja o centro da sua vida, que Deus seja o centro do seu trabalho, dos seus projetos. Que o Senhor possa estar em primeiro lugar na sua vida. Que tudo que você venha pensar em construir, que a base seja Cristo. Porque assim pode vir muitas coisas ruins, podem vir os ventos fortes, como fala aqui, né? Pode vir a chuva, o vento, que você vai estar firme, que você vai estar seguro, porque você vai estar na rocha que é Cristo. Eu quero cantar um pedacinho daquela música para você. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar para construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Então, não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, porque ter uma casa na beira do mar é chique, é muito bonito. Mas mesmo que pareça firme, é impossível que ela fique, porque a tempestade vai derrubar, porque é areia. Mas a rocha é um lugar de construir um alicerce firme, forte, que não vai cair. E aí as tempestades vão e as tempestades vêm. Mas a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e os seus pensamentos. Que Deus abençoe a sua vida, sinta-se abençoado, desejo um feliz, um ótimo 2021 para você. Em nome de Jesus, amém.